Durante séculos, o brilhantismo de Leonardo da Vinci pareceu quase sobrenatural. Mas agora, cientistas finalmente sequenciaram seu DNA e o que descobriram é inacreditável. Escondidas em seus genes estão pistas sobre sua visão incomparável, suas estranhas características físicas e um segredo que a Igreja tentou ocultar por 500 anos. Seu gênio era inato ou adquirido? Continue lendo, pois o que seu DNA revela muda tudo o que pensávamos saber sobre o homem por trás da Mona Lisa. Durante séculos, Leonardo da Vinci foi celebrado como a personificação máxima do gênio. O pintor, o inventor, o visionário, cuja arte parecia exalar perfeição divina. Mas à medida que pesquisadores modernos começaram a estudá-lo, não como uma lenda, mas como um código humano vivo, descobriram algo perturbador. Suas pinturas não eram meros triunfos criativos. Eram construções precisas e deliberadas, repletas de padrões e anomalias que desafiavam os limites da percepção humana. Sob a superfície da beleza, jaziam as impressões digitais de um homem que via o mundo não em imagens, mas em equações. O que mais surpreendeu os historiadores da arte foi a maneira sistemática com que Leonardo ocultava seu conhecimento à vista de todos. Nas pinceladas de A Última Ceia, cientistas detectaram sequências da proporção áurea que correspondiam a plantas arquitetônicas de seus cadernos inéditos. Em A Virgem das Rochas, varreduras infravermelhas revelaram grades geométricas invisíveis a olho nu, camadas de cálculo guiando cada curva e sombra. Cada composição não foi fruto de inspiração espontânea, mas sim de experimentação controlada. O mundo da arte percebeu que essas obras não eram simplesmente pintadas, mas sim elaboradas. Até mesmo seus esboços revelavam indícios de algo muito maior do que mera curiosidade artística. Em seus estudos de anatomia, ele dissecava cadáveres humanos com uma precisão que rivalizava com a delicadeza da cirurgia moderna. Ele desenhou a estrutura espiral de uma concha ao lado de diagramas de galáxias, sugerindo que compreendia a simetria natural em escala cósmica. Os cadernos escritos ao contrário, em texto espelhado, foram outrora considerados excentricidade. Mas análises recentes sugerem que a escrita invertida lhe permitia codificar fórmulas científicas em estudos artísticos. Ele não estava apenas documentando o mundo visível, mas também escondendo descobertas dentro dele. Havia também a curiosa consistência de sua obsessão pela própria visão. Leonardo escreveu que o olho é a janela da alma, mas suas anotações revelam uma motivação mais profunda. Ele acreditava que a visão era uma porta de entrada para a compreensão das leis da realidade. Suas primeiras experiências com óptica mostraram que ele entendia a refração da luz séculos antes de Newton. Ele criou espelhos convexos capazes de focalizar feixes de luz para acender fogueiras e prismas que podiam decompor a luz em cores antes mesmo de existir o conceito de espectro. Era como se ele estivesse tentando recriar o próprio funcionamento da criação da luz à vida e à consciência. Depois há as anomalias. Quando a luz ultravioleta foi projetada sobre a Mona Lisa, os analistas detectaram tênues desenhos subjacentes, uma segunda figura sob a superfície apagada pelo próprio Leonardo. Esse retrato fantasmagórico não correspondia a nenhum de seus modelos conhecidos. Alguns teóricos acreditam que foi uma experiência de percepção, um teste, para verificar se imagens ocultas poderiam afetar os espectadores subconscientemente. A neurociência moderna confirmou posteriormente que dados visuais sobrepostos podem influenciar as emoções humanas sem que haja consciência disso. Se isso for verdade, Leonardo teria descoberto a manipulação psicológica por meio da arte séculos antes do surgimento da psicologia. Seus diários também mencionam algo estranho que ele chamava de movimento da alma. Ele acreditava que cores, formas e proporções
podiam desencadear reações biológicas, que certas curvas podiam diminuir os batimentos cardíacos, enquanto outras podiam induzir inquietação. Isso pode explicar por que as pessoas relatam sentir uma calma inexplicável ao contemplar a Mona Lisa. Estudos biométricos recentes no Louvre mostraram alterações mensuráveis no ritmo cardíaco dos visitantes, um efeito que nenhuma outra pintura produz. Seria isso um acidente ou algo intencional? O mistério final reside no alinhamento de suas obras. Quando plotadas em um mapa, as coordenadas dos locais de exibição originais de várias de suas principais pinturas formam um padrão geométrico centrado perto de Vinci, sua cidade natal. Alguns acreditam que essa era sua assinatura oculta, um código espacial que ligava suas criações a um projeto abrangente. Se isso for verdade, cada tela-esboço e planta arquitetônica pode fazer parte de um único projeto inacabado que se estende muito além da arte e adentra domínios que estamos apenas começando a compreender. E se as pinturas de Leonardo nunca tivessem sido concebidas como arte, mas sim como peças de uma equação que ainda precisamos desvendar? Continue conosco enquanto o mistério se aprofunda. O túmulo que desapareceu da história. Quando os fios dos projetos ocultos de Leonardo começaram a formar um padrão, os estudiosos naturalmente se voltaram para a questão que assombrava a história há séculos: onde estaria seu corpo? Se sua mente deixou pistas, talvez seus restos mortais ainda contivessem a peça final de sua equação secreta. Mas a busca por seu túmulo não levou à descoberta, e sim ao desaparecimento. Em algum lugar entre os fatos registrados e o caos revolucionário, o local de descanso de Leonardo da Vinci simplesmente desapareceu. Ele foi sepultado em 1519 na Capela de Saint-Florentin, em Amboise, uma estrutura destinada a preservar sua memória para a eternidade. Contudo, menos de 3 séculos depois, essa mesma capela deixou de existir. Durante a Revolução Francesa, multidões a desmantelaram pedra por pedra, suas paredes foram despojadas, suas criptas esvaziadas e suas relíquias espalhadas. Registros da época mencionam trabalhadores saqueando joias e lápides de bronze de túmulos, mas nenhum menciona a de Leonardo. Seu túmulo foi engolido pela destruição, seus ossos desaparecidos. Era como se a própria terra tivesse conspirado para apagá-lo. Mas uma única pista se recusava a desaparecer. Histórias orais locais falavam de monges que, prevendo o destino da capela, removeram secretamente vários restos mortais, antes do início da demolição. Entre os nomes sussurrados estava o do grande Florentino. Durante décadas, os historiadores descartaram isso como um mito. Isso mudou em 1863, quando o arqueólogo francês Arsène Housset descobriu um esqueleto nas ruínas de Saint-Florentin com um crânio fraturado, mãos excepcionalmente grandes e uma inscrição em pedra com as iniciais LDV. Os restos mortais foram discretamente transferidos para a vizinha Saint-Hubert-Chappet. Contudo, sem provas, o mistério se aprofundou. Seriam esses realmente os ossos de Leonardo da Vinci ou outro corpo inserido para preservar uma lenda? O que complicou ainda mais as coisas foi a estranha ausência de correspondência oficial daqueles que sabiam de seu sepultamento. O rei Francisco I, último mecenas e confidente de Leonardo, deixou inventários detalhados dos bens do artista, mas não fez menção ao seu túmulo. Mesmo o aprendiz de Leonardo, Francesco Melzi, que herdou seus documentos, referiu-se apenas a um local de descanso condizente com sua grandeza. Por que tanta imprecisão? Alguns pesquisadores acreditam que seus patronos ocultaram intencionalmente os detalhes para evitar roubos de túmulos. Outros suspeitam de algo mais deliberado, que o próprio enterro tenha sido uma farsa. Análises forenses modernas dos restos mortais de Saint-Hubert alimentaram ainda mais o enigma.
Os testes de DNA realizados em pequenos fragmentos ósseos na década de 2000 tenderam a apresentar resultados inconclusivos. A degradação era severa e a contaminação generalizada. Mas estudos isotópicos revelaram traços de minerais nativos não da França, mas da Itália Central. Isso levantou uma possibilidade surpreendente. Os restos mortais de Leonardo podem ter sido transportados secretamente de volta para sua terra natal. Registros de arquivos italianos do século XVI mencionam um carregamento anônimo de relíquias que chegou a Florença pouco depois de sua morte, marcado apenas com o símbolo de um espelho, um dos emblemas pessoais de Leonardo. A teoria tomou um rumo mais sombrio quando historiadores notaram que as ordens de demolição da igreja de Saint-Florentin foram assinadas por um parente do cardeal Giuseppe Borelli, o mesmo nome posteriormente associado aos arquivos secretos do Vaticano. Poderia ter sido um esforço coordenado para ocultar algo nos restos mortais de Leonardo, talvez uma anomalia genética ou evidências físicas de suas pesquisas proibidas. Alguns sugerem que certas facções religiosas temiam o que o estudo científico de seu corpo poderia revelar, especialmente se suas características físicas contradissessem as noções aceitas de criação divina. Escaneamentos recentes com radar de penetração no solo, realizados sob as fundações do local original da capela, detectaram um vazio incomum, uma câmara selada, intocada pela construção. As permissões para escavá-la ainda estão pendentes de acordo com a legislação francesa sobre patrimônio histórico, mas os pesquisadores acreditam que ela possa conter os artefatos desaparecidos do túmulo de Leonardo ou documentos que expliquem seu misterioso desaparecimento. Por ora, a câmara permanece intocada, seu conteúdo selado sob séculos de silêncio. O desaparecimento do túmulo de Leonardo não foi uma coincidência, mas sim um apagamento, uma limpeza de evidências à margem da memória histórica. Se sua arte codificava um tipo de segredo, seus restos mortais desaparecidos podem guardar outro, um segredo que alguns se esforçaram ao máximo para manter enterrado. O que Leonardo levou para o túmulo que o mundo ainda não tem permissão para ver. Venha conosco explorar os recônditos dessa história. Linhagens do gênio esquecido. O mistério do desaparecimento dos ossos de Leonardo obrigou os cientistas a procurar sua presença em outros lugares, não em túmulos, mas no sangue. Se seu corpo estivesse perdido, sua linhagem ainda poderia sussurrar para onde ele havia ido. A questão mudou de onde ele repousa para quem ainda o carrega. E essa única pergunta reacendeu uma busca secular pelos arquivos da Itália, vila por vila, nome por nome. O esforço começou discretamente em Florença. Dois historiadores italianos, Alessandro e Agnese Sabato, depararam-se com um fragmento de uma escritura do século XIV, que mencionava um notário chamado Michele da Vinci, um ancestral muito anterior ao pai de Leonardo. Esse pedaço de pergaminho tornou-se o primeiro fio de um labirinto genealógico que se estendeu por 6 séculos. Para traçar a linhagem de Leonardo, eles precisariam reconstruir uma árvore genealógica fragmentada por guerras, migrações e a lenta deterioração do papel. Passaram anos vasculhando as prateleiras das paróquias tão frágeis que se desfaziam ao toque. Famílias inteiras haviam desaparecido dos registros oficiais após surtos de peste, restando apenas iniciais tênues nas listas de batismo. No entanto, padrões começaram a surgir, nomes recorrentes. Piero Antônio Bartolomeu, ecoando através das gerações como ecos genéticos. Em 2016, os pesquisadores conseguiram mapear uma cadeia paterna ininterrupta desde o bisavô de Leonardo até os dias atuais. O que eles descobriram os chocou. 14 homens vivos espalhados pela Toscana, Emília-Romanha e Ligúria possuíam a mesma assinatura do cromossomo Y que Leonardo teria herdado de seu pai. Esses descendentes eram cidadãos comuns,
um padeiro em Vinci, um serralheiro perto de Bolonha, um agricultor que cuidava de olivais nos arredores de Florença. Nenhum conhecia sua ascendência, nenhum reivindicava gênio em seu sangue. No entanto, em suas células residia o mesmo código cromossômico que outrora moldou a mente mais brilhante do Renascimento. Para confirmar isso, geneticistas do projeto de DNA, Leonardo da Vinci, coletaram microamostras de saliva e cabelo. O sequenciamento comparativo revelou um trecho quase idêntico de DNA e, em todos os 14 homens, consistente com um ancestral masculino comum que data precisamente de meados do século XV. As chances dessa correspondência, por acaso, eram menores que 1 em 1 bilhão. Pela primeira vez na história, os cientistas puderam estudar o genoma de Leonardo sem perturbar um túmulo. A descoberta transformou seu mistério de especulação histórica em investigação biológica. Utilizando o sequenciamento de nova geração, os pesquisadores começaram a reconstruir segmentos do código ancestral de Leonardo Genes, responsáveis pela percepção, precisão motora e até mesmo pela morfologia facial. Não se tratava de clonagem, mas sim de decodificar o projeto da evolução. O projeto logo estabeleceu parcerias com antropólogos para examinar se certas características herdadas persistiam. Um descendente metalúrgico de Empoli demonstrou uma ambidestria e um raciocínio espacial excepcionalmente elevados, talvez tênues ecos do próprio mestre. Contudo, as revelações do projeto foram além da ciência. Escrituras de propriedade antigas descobertas pelos sabotadores indicaram que vários parentes de Leonardo mantinham oficinas ao longo de antigas rotas comerciais que ligavam a Toscana ao norte da Europa. Uma oficina era especializada em lentes de vidro de alta qualidade, outra em ferramentas mecânicas usadas para gravura. Esses ofícios refletiam o fascínio de Leonardo pela óptica e pelas máquinas que o acompanhou por toda a vida, sugerindo que seu gênio pode não ter surgido isoladamente, mas como uma herança de gerações de inventores discretos. Mesmo assim, algumas perguntas persistiam. Como uma linhagem tão meticulosamente rastreada pôde permanecer oculta por tanto tempo? A resposta surgiu em um testamento do século XVII, pertencente a um comerciante vinciano chamado Carlo da Vinci. Ele escreveu que sua família não ostentava mais a marca abertamente. Historiadores interpretam a marca como uma referência ao selo de Da Vinci, um triângulo espelhado, removido de documentos durante períodos em que a associação com Leonardo poderia levantar suspeitas da Igreja. Seus descendentes sobreviveram apagando seu nome de seus próprios nomes. Hoje, esses 14 homens permanecem em grande parte anônimos, protegidos por acordos de confidencialidade que resguardam suas identidades. Seu DNA está salvaguardado em biobancos selados sob a Lei Europeia de Patrimônio Cultural. Apenas um fragmento dos resultados do sequenciamento foi divulgado. Mas mesmo esse fragmento confirmou o que os estudiosos suspeitavam há muito tempo. O legado genético de Leonardo nunca desapareceu. Simplesmente recuou para a obscuridade, aguardando que a ciência o redescobrisse. Se seu sangue vivo pudesse ser encontrado após 5 séculos de silêncio, o que esse sangue ainda poderia revelar, quando totalmente decifrado, permita-nos guiá-lo para o que ninguém esperava. Quando as amostras genéticas dos descendentes de Leonardo chegaram ao laboratório em Florença, os dados exibidos nos monitores pareciam quase irreais. O primeiro sequenciamento revelou mais do que uma simples linhagem familiar. A pesquisa revelou a própria arquitetura do pensamento. Os cientistas esperavam encontrar uma ancestralidade comum do século XV. Em vez disso, descobriram assinaturas moleculares associadas à percepção aguçada e à comunicação neural excepcionalmente rápida. Descobriu-se que o gênio de Leonardo tinha uma base biológica oculta em microcódigos de DNA. A descoberta mais surpreendente surgiu em regiões que governam o processamento visual. Uma rara combinação de alelos nos genes OPN, um LW
e ENR2B sugeriu que Leonardo conseguia perceber variações sutis de luz e cor além dos limites humanos normais. Em termos modernos, ele pode ter possuído uma forma aprimorada de tetracromatismo, a capacidade de distinguir milhões de tonalidades a mais do que o olho comum. Isso explicaria sua obsessão pela perspectiva atmosférica. Aquele suave desvanecimento da luz que ele dominou séculos antes, a física da óptica, já eram compreendidos. Cada gradação na Mona Lisa pode ter sido pintada por um homem que literalmente via o que os outros não conseguiam. A análise neurogenética trouxe outra revelação. Mutações ligadas à plasticidade sináptica superior, particularmente nos genes BDNF e DRD4, indicaram um cérebro que se reconfigurava continuamente. Ao contrário da maioria dos adultos cuja adaptabilidade neural diminui com a idade, a mente de Leonardo teria permanecido flexível até seus últimos anos, reorganizando-se constantemente e fortalecendo novas conexões. Relatos da época o descrevem aprendendo anatomia hidráulica e mecânica de voo simultaneamente. Seu genoma agora comprova que essa multitarefa cognitiva não era apenas talento, mas biologia. Os pesquisadores também notaram anomalias relacionadas à integração intersensorial, uma possível base genética para a sinestesia. Digitalizações de seus cadernos de anotações mencionam a audição de cores e a percepção de harmonia. As sequências de DNA responsáveis pela sobreposição auditivo-visual correspondem às encontradas em artistas e compositores modernos que experimentam a percepção combinada. O gênio de Leonardo não era meramente analítico, era multissensorial. Ele interpretava a geometria como som, a anatomia como ritmo à luz, como movimento, uma fusão que lhe permitia projetar máquinas a partir de proporções musicais e pintar emoções a partir de curvas matemáticas. Além da percepção, fragmentos de seu genoma reconstruído revelaram traços de coordenação ambidestra. Variantes no gene LRRTM1 associadas à dominância hemisférica equilibrada corroboravam sua habilidade comprovada de desenhar com uma mão enquanto escrevia com a outra. Esse controle duplo pode ter sido mais do que um mero truque. Permitia-lhe acesso simultâneo ao raciocínio analítico e intuitivo. Cada esboço poderia ter sido uma conversa entre duas metades da mesma mente, a lógica moldando a imaginação em tempo real. Então, surgiu um mistério ainda mais profundo, um conjunto de mutações mitocondriais ligadas a um metabolismo energético excepcionalmente eficiente no cérebro. Neurocientistas concluíram que os neurônios de Leonardo provavelmente consumiam oxigênio de forma mais econômica, mantendo a concentração por longos períodos sem fadiga. Testemunhas históricas frequentemente comentavam que ele conseguia trabalhar por dias com pouco sono ou comida, parando apenas para rabiscar novas ideias. Sua biologia corroborava a lenda com a resistência codificada diretamente em suas células. A reconstrução também desafiou pressupostos sobre emoção e empatia. Expressões genéticas associadas à atividade exacerbada dos neurônios espelho indicavam um indivíduo capaz de profunda ressonância emocional, mas também de distanciamento quando necessário. Essa dualidade explica como Leonardo da Vinci podia dissecar cadáveres para estudar anatomia, enquanto escrevia com ternura sobre a dignidade da vida. Sua compaixão e frieza não eram contradições, mas funções complementares de um complexo equilíbrio neurológico. Por fim, a modelagem bioinformática permitiu que artistas e especialistas forenses criassem a reconstrução digital mais precisa do rosto de Leonardo já tentada. Usando marcadores fenotípicos do genoma, eles produziram uma imagem tridimensional que mostrava uma sutil assimetria nos olhos, um verde e o outro castanho,
e a leve inclinação para a esquerda característica de quem escrevia em frente ao espelho. Enquanto a simulação carregava na tela, os pesquisadores descreveram um momento de quietude coletiva. Após 500 anos, Leonardo da Vinci olhava para trás para o seu passado. Mas se o seu DNA podia reconstruir o seu rosto e explicar a sua genialidade, será que também poderia revelar o que ele temia ou o que escondia do mundo que o sucedeu? Continue lendo para descobrir a próxima reviravolta. As páginas proibidas. Sob o Vaticano. O projeto Genoma havia respondido como Leonardo da Vinci via o mundo, mas não porque vestígios de seu DNA apareceram em um pergaminho lacrado guardado nas profundezas da Biblioteca Vaticana. Tudo começou quando os pesquisadores cruzaram as impressões digitais moleculares da reconstrução com resíduos antigos catalogados em documentos da época do Renascimento. Um fragmento datado de 1523 apresentou uma correspondência genética perfeita. O documento não era apenas antigo, era pessoal. Escondida no Archivum Secretum lacrado da biblioteca, a página descrevia experimentos que Leonardo conduziu nos últimos meses de sua vida após o término de suas encomendas públicas. O texto escrito na mesma caligrafia espelhada de seus cadernos narrava testes sobre o que ele chamava de la soglia dell'anima, o limiar da alma. Ele havia medido pulsos elétricos tênues em moribundos, observando flutuações que coincidiam com o último suspiro. Para ele, esses não eram sinais místicos, mas padrões evidências de que a consciência poderia obedecer às leis da física. Um cardeal chamado Giuseppe Borelli ordenou que esses escritos fossem trancados logo após a morte de Leonardo. Memorandos da Igreja descobertos em 2022 confirmam o pânico causado por suas observações. Se comprovados, seus dados teriam desmantelado séculos de doutrina que separavam o mortal do divino. Em vez de queimá-los, o Vaticano escondeu os documentos em um cofre revestido de chumbo, protegendo tanto a autoridade da Igreja quanto o nome de Leonardo. Quando a correspondência de DNA veio à tona, os arquivistas do Vaticano concederam acesso limitado discretamente. O que os investigadores descobriram foi arrepiante. Esboços marginais de pulmões mecânicos e diagramas anotados de corações a reiniciar sob choques controlados séculos antes da descoberta da eletricidade. Leonardo parecia estar a experimentar com a reanimação, não por blasfêmia, mas por curiosidade sobre a fronteira entre a vida e a consciência. A revelação sugeriu que o temor da Igreja era justificado. Se Leonardo tivesse vislumbrado a prova de que a consciência podia ser ligada como um mecanismo, a própria fé teria estremecido. Que outros segredos ainda podem estar selados sob aqueles corredores de mármore, e quem ousará abri-los em seguida? Acompanhe-nos enquanto os segredos se tornam ainda mais sombrios. O homem à prova da peste. Os documentos selados do Vaticano revelaram a obsessão de Leonardo com a fronteira entre a vida e a morte. No entanto, havia um mistério que seus escritos apenas insinuavam. Como ele sobreviveu às intermináveis ondas de doenças que dizimaram gerações inteiras, enquanto seus contemporâneos pereciam vítimas da peste, os registros mostram que Leonardo caminhava destemidamente pelas ruas infectadas, esboçando os rostos dos moribundos. O que o protegia era um mistério, até que seu genoma revelou a verdade. A análise genética de sequências relacionadas ao sistema imunológico, extraídas de seu DNA reconstruído, revelou uma mutação rara nos genes CCR5 e HGLA-DRB. Variantes que a medicina moderna associa à resistência a infecções bacterianas e virais. Esse escudo biológico poderia explicar por que ele sobreviveu ileso aos surtos que assolaram Florença, Milão e Veneza. Mas a história não terminou com a imunidade. Historiadores em Milão
descobriram uma série de cadernos erroneamente classificados como inventários municipais. Dentro deles havia mapas precisos, esboços de bairros afetados pela doença e anotações enigmáticas intituladas De Contagione e Salute Populi, sobre contágio e a saúde do povo. Essas páginas provaram que Leonardo não estava apenas observando, mas estudando o comportamento de epidemias séculos antes do surgimento da epidemiologia. Suas anotações descreviam padrões de transmissão que antecipavam a teoria dos germes, o ar contaminado pelo toque e o calor que se propaga de pessoa para pessoa, como o vento da fornalha para o campo. Ele rastreou mortes casa por casa, chegando a calcular taxas de infecção com precisão matemática. E enquanto o mundo rezava, Leonardo experimentava. Utilizando panos embebidos em vinagre e ervas, ele desenvolveu métodos primitivos de esterilização, testando-os em feridas de pacientes hospitalizados em Milão. Um relato em particular se destacou, detalhava um experimento com sangue de sobreviventes da peste diluído em vinho aplicado em arranhões abertos em seu próprio braço. Contra todas as probabilidades, ele saiu ileso. Geneticistas acreditam agora que seu perfil imunológico único neutralizou a bactéria antes que os sintomas pudessem começar. Na prática, Leonardo havia descoberto o princípio da vacinação quase 400 anos antes de sua redescoberta. No entanto, o que o levou a tais extremos não foi a arrogância, mas a convicção. A crença de que as doenças seguiam leis que podiam ser aprendidas e dominadas. Em sua mente, compreender a infecção era outra forma de decifrar a própria vida. Se seu corpo conseguiu resistir a uma das pragas mais mortais da história que outros limites da mortalidade, ele poderia ter superado silenciosamente. Acompanhe de perto, enquanto as camadas continuam a ser reveladas. O projeto para um super-humano. Quanto mais os cientistas decifravam, mais ele parecia menos uma figura de seu tempo e mais um caso excepcional de biologia. Uma convergência de características genéticas raras que pareciam ter sido projetadas pela própria natureza. O que começou como a curiosidade de um historiador da arte transformou-se numa investigação sobre o experimento mais extraordinário da evolução. Quando os pesquisadores alinharam todas as anomalias genéticas, sua flexibilidade neural, resistência a infecções, amplificação sensorial e resistência incomum, encontraram um padrão que desafiava a probabilidade. Cada mutação era rara por si só. Juntas formavam uma combinação tão estatisticamente improvável que poderia ocorrer em menos de 1 em 10 milhões de nascimentos. O corpo de Leonardo não era apenas resistente, era otimizado. Sua fisiologia processava oxigênio com maior eficiência, permitindo que seu cérebro permanecesse alerta por dias sem fadiga. Sua composição muscular indicava uma porcentagem anormalmente alta de fibras de contração lenta, conferindo precisão em vez de força bruta. A anatomia perfeita para um desenhista, engenheiro e cirurgião em uma só pessoa. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores não estava em seu cérebro ou sistema imunológico. Estava oculto no código genético que governava a longevidade. O DNA reconstruído revelou uma mutação no gene FOXO3, há muito associado à maior vida celular e à resistência ao estresse oxidativo. Isso poderia explicar como Leonardo se manteve produtivo até os 60 anos, enquanto seus contemporâneos sucumbiam ao declínio mental e físico. Cartas históricas o descrevem como incansável, trabalhando em meio a tempestades e noites com concentração inabalável. Sua biologia o sustentou silenciosamente contra o próprio tempo. Investigações adicionais sobre os genes de seus receptores de dopamina revelaram outro segredo, uma regulação aprimorada do circuito de recompensa. Em termos práticos, o cérebro de Leonardo era programado para uma curiosidade incessante. Sua sensação de realização não vinha da conclusão de tarefas, mas da descoberta.
Talvez seja por isso que ele deixou centenas de obras inacabadas. Sua satisfação estava na busca, não no resultado. No contexto de seu DNA, não se tratava de indecisão. Era um impulso neurológico incessante para explorar. Os cientistas descreveram-no como curiosidade biológica codificada na carne. O mapeamento genômico comparativo também revelou vestígios de ancestralidade mediterrânea e da Ásia Central, revelando uma herança mais complexa do que a anteriormente registrada. Sua mãe Caterina, por muito tempo considerada uma camponesa local, pode ter descendido de uma linhagem de viajantes ou estudiosos da Anatólia, regiões conhecidas por sua diversidade genética. Essa fusão de linhagens genéticas pode ter contribuído para sua resiliência híbrida, uma síntese de características de populações distantes que convergiram em um indivíduo improvável. Até mesmo seus mecanismos de reparo celular pareciam superiores. Fragmentos associados ao aumento da atividade da telomerase sugeriam um envelhecimento celular mais lento. Em termos modernos, o corpo de Leonardo regenerava-se mais rapidamente e deteriorava-se mais lentamente, permitindo-lhe manter o foco e a precisão muito além do limite humano normal. Cada descoberta reforçava a mesma conclusão inabalável. Ele não era um milagre da arte, mas da biologia. No entanto, apesar das maravilhas do seu código, os pesquisadores encontraram algo profundamente humano nele. Embutidos nos dados estavam vestígios das mesmas vulnerabilidades que moldam todas as vidas genes ligados à melancolia, à hipersensibilidade e à insônia. Os relatos históricos corroboram essa ideia. Leonardo frequentemente se isolava por dias, pintando apenas quando inspirado, consumido por uma inquietação inexplicável. Seu gênio, ao que parecia, tinha como preço o isolamento, uma mente tão desperta que jamais conseguia descansar de verdade. Ao término do projeto de sequenciamento, os cientistas perceberam que não haviam apenas decodificado uma figura histórica, mas mapeado a interseção entre criatividade e evolução. O DNA de Leonardo contava a história de um homem que personificava o futuro séculos antes de sua chegada, o primeiro vislumbre do que a humanidade poderia um dia se tornar, seja por desígnio ou destino. O que mais te choca? Que o gênio de Da Vinci possa ter sido biológico, que seus experimentos tenham alcançado níveis proibidos ou que seu DNA ainda guarde segredos inexplicáveis.